Queridos, vamos à presença do Senhor Jesus, mas antes, uma reflexão da palavra de Deus, que está baseado em Juízes, no capítulo 14, versículo 8. E algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. E nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e o foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel. E eles também comeram. No entanto, não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Olha só, dos personagens mais interessantes, né, da era dos juízes, que foi aquele espaço que durou cerca de 300 anos, mais ou menos, na história do povo de Israel, quando da partida de Moisés e Josué lhe sucede e faz com que o povo chegue na terra e faz a divisão das terras, das tribos. Mas depois da partida de Josué não tem mais uma liderança e Deus agora levanta juízes para julgar a terra, para coordenar o povo em suas batalhas. E um desses personagens foi Sansão, característico pela sua força descomunal. Claro que a sua força não é atribuída a ele, mas sim ao Espírito Santo, que o texto é claro quando diz que o Espírito vinha sobre ele e ele conseguia feitos extraordinários, como matar 1000 homens com uma queixada de jumento, como arrancar e levantar até o alto de um monte uma porta de uma cidade. E pelo seu caminho tortuoso, Deus se utilizou para dar livramento ao povo de Israel das garras dos filisteus. O caminho de Sansão, embora os seus pais o tenham alertado, o tenha orientado para que não se casasse com mulheres que não fossem do seu próprio povo, era uma recomendação divina, mas a Bíblia diz também que não sabia os seus pais que isso vinha de Deus para ter ocasião para liquidar os filisteus. Bom, no casamento de Sansão, quando ele se enamora por uma mulher, ele vai com seus pais e tem toda a tratativa, né, do casamento, mas antes de ele levar seus pais, ele havia encontrado um leão, e muito comum naquela região. E diz a palavra que o Espírito se apoderou de Sansão, que ele rasga aquele leão com muita facilidade. E dias depois, tempos depois, o texto em que lemos diz que Sansão ele retorna em direção à sua casa, a casa de seus pais, e ele tem a curiosidade de ver aquela carcaça, né, daquele leão. E o texto diz que na ossada, na carcaça daquele leão, as abelhas, elas fizeram, né, uma colmeia, havia uma abundância ali de mel. Agora veja a contradição de um momento de confronto, que foi quando Sansão ele se depara com aquele leão. Então houve uma luta.
apesar da facilidade que Sansão liquidou aquele leão, mas foi um momento de luta. E de sangue que foi derramado, de um animal que foi morto, do perigo que ele sofreu. E quando ele volta, que vê ali aquele lugar que foi uma cena daquele confronto, ele encontra agora mel, a doçura. E o mel, ele tem propriedades medicinais extraordinárias. E interessante que ele pega este mel, e o texto diz que ele sai comendo deste mel, leva para casa, oferece aos seus pais, que comem daquele mel, que degustam, que claro, obviamente acham muito bom, mas o texto também diz que ele não fez saber aos seus pais de onde tinha tirado aquele mel. Claro que nós temos duas considerações a fazer antes da gente trazer uma aplicação para a nossa vida. Sansão, ele transgride o seu nazereado porque ele não podia se aproximar de nada que fosse morto. E certamente o não dizer aos seus pais a origem deste mel é porque ele também estaria se denunciando como transgredor daquele símbolo, que ele não poderia tomar bebida forte, ele não poderia cortar os seus cabelos, ele não poderia tocar nenhum cadáver. Era o nazireu. Mas trazendo uma aplicação para a nossa vida, para o nosso cotidiano, em primeiro lugar, a gente fala das batalhas, dos confrontos que nós temos que enfrentar todos os dias, que são os leões da nossa vida. E certamente você já entendeu a mensagem. Certamente você já está chamando o seu leão pelo nome, dizendo: é minha enfermidade, é o desemprego, é o abandono, são os problemas familiares, é o casamento à beira de um divórcio, são os filhos que tomaram rumos difíceis, entraram em caminhos difíceis, terríveis muitas vezes. São os leões que nos rodeiam todos os dias, os quais Jesus os chama de cruz. Porque ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. O tempo de Sansão era o leão. Jesus chama de cruz. E ser crucificado é ser entregue, é sangrar, é padecer, é sofrimento. São as angústias, as agruras desta nossa caminhada nesta terra. E você sabe que nós não somos daqui. E isso não é uma mera expressão. Isso não é uma figura de linguagem. Para muita gente, quando a gente diz nós não somos daqui, para muita gente parece que a gente está usando uma metáfora, não é? Não. Literalmente, nós não somos daqui. Somos peregrinos. A exemplo do povo que sai do Egito e caminha 40 anos pelo deserto, assistindo praticamente a todo tipo de acontecimento, mas acima de tudo, vendo a provisão de Deus em suas vidas, de forma que os mínimos detalhes são considerados por Deus. As sandálias que não se gastavam, as vestes que se não gastavam, o maná significa literalmente o que é isso, né? Essa expressão que deixa
o povo boquiaberto dizendo: que é isso? Que mistério é esse? E que Paulo também vai fazer menção do maná como uma comida divina, inteligente, porque ele diz: quem pouco pegava não faltava, e quem muito pegava não sobrava, porque era uma comida que ensinava a depender de Deus. Se eu pegasse menos do que eu deveria pegar, essa comida não faltava durante toda a noite. Mas se eu pegasse mais, achando que talvez amanhã esse maná não caia, o texto diz que dava bicho, apodrecia e cheirava mal. Era Deus dizendo: aprenda a depender de mim hoje. Aprenda a depender de mim hoje. Jesus ensinou na oração, o exemplo, ali da oração, dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É o maná de hoje, é a provisão de hoje. Porque tem muita gente perdendo o sono por causa de amanhã, só que amanhã não aconteceu, é uma pré-ocupação. Você está ocupando a sua energia, a sua força, o seu sossego com algo que você não sabe se vai chegar lá. São os leões do nosso cotidiano, são os problemas da nossa vida que enfrentamos que toma conta do nosso ser muitas vezes. E não há nenhum problema em muita gente entrar em depressão e ansiedade. Há um tempo atrás se associava essas questões emocionais a questões espirituais, mas nós somos constituídos de emoção, e a nossa emoção pode enfermar. O que os chamamos hoje de problemas psicossomáticos, que começam na alma e se somatizam e se exteriorizam e aparecem no corpo como enfermidades, mas que têm sua origem na alma. Não é pecado se ter esse desequilíbrio, mas a gente ora e a gente pede a Deus a proteção. A gente pede a Deus que unja a nossa cabeça com este óleo, do qual Davi disse: unges a minha cabeça com óleo. Protege a minha mente, Senhor. Porque os leões são muitos. Os problemas são muitos. E tenha certeza que a sensação que a gente tem muitas vezes é que os mais pobres sofrem mais. Em certos aspectos, aliás, em muitos aspectos sim, mas todos sofrem. É uma questão que na filosofia é muito falado: todos sofrem, do mais rico ao mais poderoso, ao magnata, ao Elon Musk, ao aquele que está dormindo debaixo da ponte. Todos têm seus sofrimentos, suas angústias, seus leões, sua cruz. Sofremos o tempo todo neste mundo. São pressões por todos os lados, somos como uma ilha. E Jesus não enganou ninguém e não trouxe um evangelho que pregue outra coisa a não ser a renúncia da carne e o assumir que todos os dias nós temos uma cruz, que todos os dias nós temos os leões para enfrentar. Só que a gente não enfrenta sozinho. O conforto da nossa alma é que nós não fomos deixados sozinhos. Deus não criou o mundo, Deus não criou o universo e disse assim: se virem sozinhos, se virem só. Não. Deus, ele está presente. Deus, ele entra na história, ele está na história, ele se preocupa com você, ele sabe dos confrontos que você tem enfrentado, de quantos leões você tem enfrentado, de quanto você tem sangrado neste dia a dia. São os problemas, são os traumas que ficam. Tem gente que carrega trauma que teve origem ainda no ventre materno. Outros que trazem estes traumas, estas feridas que tiveram seu início na sua infância.
não tiveram o carinho do pai ou da mãe, ou os dois foram ausentes, ou não tiveram, ou sofreu algum tipo de abuso, enfim, poderia falar diversas coisas aqui em relação aos traumas que se abrem na vida da gente. Mas eu quero te dizer que, embora você tenha tido esse confronto, embora você passou de morrer diante deste leão, eu quero te dizer também que há um Deus que muda a história e transforma a carcaça de leão apodrecido em um favo de mel. Jesus é especialista em transformar histórias que começaram com amargura, com dores, com sofrimento, com nenhuma expectativa de futuro. E eu sei que eu estou falando aqui para muitas pessoas que estão dizendo: essa é a minha história. Eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha poucos ingredientes para dar certo. Tudo que tinha na cozinha da minha existência eram todos os ingredientes que era para estar dando tudo errado. De amargura, de tristeza, de angústia. É como a expressão que Deus usa, usando o profeta Isaías, dizendo: a cama curta e o lençol estreito, tudo é muito difícil. Mas aí vem aquele cujo o amado Daniel disse: Senhor, tu muda os tempos, tu mudas as estações, tu és aquele que tem o domínio sobre os impérios, sobre os governantes, tu estabeleces reinos, tu autorizas que tais reinos se levantem, mas quando eles pensam que são alguma coisa, tu os derribas, mesmo se eles construírem a sua morada nas estrelas. Não tem César, não tem Nabucodonosor, não tem Napoleão, não tem ninguém, porque todos passam. Mas Deus continua no comando e no controle de tudo. Jesus é especialista em fazer com que histórias que deveriam dar errado, que tinham tudo para dar errado, acabasse como o leão que Sansão matou. Aí Jesus vem e transforma aquela história e você tira dela favos de mel, e outras pessoas são beneficiadas através deste mel sem saber o quanto você sofreu, o quanto você sangrou, o quanto doeu e o quanto você padeceu. Eles apenas agora participam do teu momento de alegria, sem nem mesmo saber por onde você passou, o deserto que você atravessou, o leão ou os leões que você teve que enfrentar, os gigantes que você teve que enfrentar, o Mar Vermelho que estava à sua frente, o Rio Jordão que estava à sua frente, a falta de água no meio do deserto. O que é que você faz? Por isso que a Bíblia diz que o final da história vai ser melhor do que o começo. A tua história não vai acabar neste deserto. A tua história não vai acabar aí. Deus, antes de você ser formado, antes de você ser gerado, Davi diz no Salmo 139, em teu livro todas estas coisas estavam escritas. Porque ele tem o domínio sobre tudo. É claro, é óbvio que ele nos deu a liberdade de escolha. Quando eu digo que tudo está escrito, é porque ele já sabe de tudo, não que ele predeterminou as nossas escolhas. As escolhas quem faz somos nós. Porque tem doutrinas aí que diz que até o pecado que cometemos foi escrito por Deus. Não, Deus não escreve pecados para ninguém.
é extremamente contraditório. É contra a sua santidade. Porque a escolha de pecar é minha. E ele diz em Ezequiel: a alma que pecar, esta morrerá. Portanto, como é que ele determina o meu pecado, se depois ele diz: quem pecar morre? E temos escolha. E se escolhemos permanecer nele, firmados nele, alicerçados nele, ancorados no trono da graça, se estivermos nele, como ele disse: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras em vós, você vai enfrentar urso, leão, mar vermelho, deserto, você vai passar como um gigante por tudo isso. Com essa mesma tranquilidade de Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram solicitados por Nabucodonosor e inquiridos, quando ele pergunta: por que vocês não se prostram diante da estátua quando ouves o som da orquestra? E eles disseram: não nos prostraremos. Assim, nessa tranquilidade. Olha que o leão que eles estavam diante deles era o poderoso da Babilônia, o homem mais poderoso da terra. Mas quem está em Cristo é como o monte de Sião. Ele não se abala. Claro que vem, nós somos seres humanos. Claro que vem momentos que a gente está instável, desestabiliza, mas logo vem o Espírito Santo e diz: eu estou com você, meu filho, calma. Quem vai enfrentar este leão aí não é com a sua própria força. Não a nós, Senhor, o salmista disse: não a nós, Senhor. E outra vez ele diz: se não fora o Senhor que estivesse do nosso lado. E outra vez ele diz: se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, em vão trabalha o que constrói, o que vigia. Porque o Senhor é tudo em nós. Portanto, os problemas que você está enfrentando, os leões que você esteja enfrentando, tenha certeza que dessa história Deus vai fazer com que surja mel. E outras pessoas vão também se alegrar com você. Não importa. Vai ser apenas história e experiência. E a gente sai dessas experiências mais fortes, lapidados, mais brilhantes. O que trabalha com a prata, ele coloca a prata no fogo e ele não pode se ausentar, porque ele tem que tirar a prata do fogo no ponto certo. E dizem que o ponto certo é quando ele vê perfeitamente o seu reflexo na prata. Deus é quem trabalha em nosso caráter e permite que a gente, como esses três homens, entrem na fornalha. Mas quem é que aparece na fornalha? Qual é a imagem que é refletida para Nabucodonosor? Ele diz: olha, eu não mandei lançar 3 homens na fornalha? E Deus se apresenta para ele na forma que ele possa compreender que não se tratava de homem, porque Deus conversa conosco com os nossos códigos. E é por isso que as características que Nabucodonosor detalha e o quarto homem que vejo é semelhante ao filho dos deuses. É o código que Deus usa para dizer aí: Nabucodonosor, desses 3 aqui, quem cuida sou eu. Não tem fornalha que queime, não tem leão que devore, não tem água que eles afundam. Não, Nabucodonosor. Eles têm um dono. E o dono deles os ajuda a enfrentar todas as adversidades desta vida.
Queridos, eu encerro dizendo que não há possibilidade daquele que está em Cristo perder. Ah, mas está enfermo. Mas é mais que vencedor. Ah, mas morreu de uma doença. Mas é mais que vencedor. Morreu do desastre. Morreu de uma bala perdida. Mas é mais do que vencedor, porque quem está em Cristo não tem a menor possibilidade de perder. Tudo é transformado em glória, em doçura. Porque aqueles que estão em Cristo já passaram da morte para a vida. O que nos resta é entender a sequência da vida. O que enfrentamos aqui é apenas o nosso trajeto, a nossa passagem por este deserto até estarmos na glória eterna que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não chegou ao entendimento humano que Deus preparou para nós. Então vale a pena enfrentar o deserto, os leões, as tempestades, o que vier. Na vida do crente, ele só vai extrair em suas experiências, as mais dolorosas que sejam, doçura, porque ele está em Cristo. E ainda outras pessoas que participam desta doçura na vida da gente. Que coisa maravilhosa. Eu encerro dizendo que Deus está transformando esses momentos difíceis que você está enfrentando em doçura de vida, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos pela tua bondade, por tua misericórdia, porque tu és um Deus que transforma o mal em bem, maldições em bênçãos, carcaça de leão em favos de mel. E eu creio que tu estás a trabalhar nestas vidas, nesta manhã, nesta família, neste casamento, nesta alma aflita e angustiada. Faz aquilo que o remédio não pode fazer, que os recursos humanos não podem fazer. Continua conosco, Pai, durante esta programação, que somente o teu nome apareça e seja glorificado e que vidas sejam transformadas para a glória tua. Continua abençoando a Rede Brasil, ao teu servo, o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves e todo o santo ministério. É o que nós humildemente pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.